Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene, vou fazer com vocês as atividades da semana 26/10 a 29/10 da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. E agora nós vamos fazer atividades de ciências. Observou os diferentes materiais que os três porquinhos utilizaram para construir a casa cada vez mais resistente? Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais. Os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. São os materiais artificiais, como o plástico. Cada material apresenta característica própria, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Algumas características são resistência e tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. O aço é um material resistente e, por isso, é usado como parte da estrutura de construções. Ao se produzir um produto, é necessário analisar se a resistência daquele material é satisfatória para a nossa necessidade. Elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. A borracha é um material que apresenta uma elasticidade evidente, pois ao puxá-la, ela estica e ao soltá-la, ela volta à forma original. Dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Então, aqui, está falando da resistência, da elasticidade e da dureza, dos objetos, Aqui temos a elasticidade, que cita a borracha, temos a cama elástica também, que tem elasticidade, Aqui em resistência ou tenacidade está falando do aço, do ferro, e da dureza aqui, está falando que quanto maior a dureza, de um material, ele é mais difícil de riscar a sua superfície. Aqui tem um exemplo de uma casa aqui com um teto aqui de palha, as paredes de barro e de uma telha normal dessas que usamos na nossa casa, Aqui nós temos uma atividade que fala assim: os três lobinhos compraram um pula-pula para se divertirem. Eles podem pular sobre a cama elástica e realizar diversas brincadeiras. O material sobre o qual os lobinhos pularam apresenta como característica principal: A, dureza, B, elasticidade, C, densidade ou D, magnetismo. Essa atividade nós já fizemos ela, na semana passada. Não sei se vocês lembram que ela veio junto com as atividades da semana passada e está repetindo nessa semana também, Então, ela é o quê? Elasticidade. Por quê? Porque quando você pula aqui na cama elástica, ela não te joga lá em cima, depois você volta e cai de novo. Então, é o que? Usa aqui a elasticidade para te jogar lá em cima e você voltar e pular novamente. E aqui nós temos a atividade da Escola Municipal Presidente Itamar Franco de Ciências também, que é sobre as propriedades específicas da matéria, Nós vamos seguir aqui com o mesmo tema que nós fizemos na atividade anterior. E aqui nessa atividade nós temos enunciado: há materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Esses materiais são chamados de condutores, objetos feitos de metal, como um clipe, uma moeda, um pedaço de arame, são exemplos de bons condutores. Há outros materiais chamados de isolante, que nos permite a passagem de corrente elétrica. O plástico, a cortiça, a borracha são exemplos desses materiais isolantes. Há outros materiais chamados isolantes, que não permitem a passagem da corrente elétrica. O plástico, a cortiça, a madeira e a borracha são exemplos de materiais isolantes. É por esta razão que o fio dos aparelhos elétricos que conhecemos é, em geral, encapado com plásticos ou borrachas.
Aqui na número 1 fala assim, construa na tabela abaixo os materiais e objetos em condutores e isolantes de corrente elétrica. Então, aqui, ó, nós temos alguns materiais aqui, ó, moeda, cortiça, clipe, colher de pau, fio de arame, papel alumínio, colher de metal, prego, lápis, faca de plástico e borracha. Esses materiais são citados aqui, nós vamos colocar nesse quadro. Os que são condutores, vamos escrever aqui, os que são isolantes, nós vamos escrever de cá, tá? Então, ó, eu marquei aqui de vermelho os que são condutores, que é a moeda, o clipe, fio de arame, papel alumínio, colher de metal e o prego, né? Então, esses são condutores. Os demais são que isolantes, que é a cortiça, colher de pau, lápis, faca de plástico e a borracha. Então, nós vamos colocar agora nesse quadro. Então, ó, nós temos aqui os condutores, que são aqui a moeda, o clipe, o fio de arame, papel alumínio, colher de metal e o prego. Agora, os outros são o quê? Isolantes. Nós vamos pôr do lado de cá. Então, desse lado aqui, ó, nós temos os isolantes, que são a cortiça. Quem não sabe o que é cortiça, é aquela chamada rolha lá que tampa as garrafas de vinho. Então, isso que é cortiça. Colher de pau, lápis, faca de plástico e borracha. Tá? Então, tá de cá, condutores e isolantes. Agora, vamos para número 2. Na número 2, fala assim, se eu queimar um pedaço de papel, estou alterando a estrutura do papel. Ele está se transformando em cinza, vapor d'água e CO2. Este é um fenômeno químico, mas se eu amasso o papel, estarei alterando o papel, porém não estou transformando em nada. Continua sendo papel, amassando, mas papel. Esse fenômeno é físico. Leia atentamente os fatos apresentados a seguir e os classifique em fenômenos físico ou químico. Então, nós vamos fazer agora, né? Nós vamos ler aqui, ó. Letra A. Um pedaço de isopor flutuando na água. Ele é o quê? É um fenômeno físico, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó. O pedaço de isopor é físico. A queima de um papel é químico. Um sal se dissolvendo quando colocado em um copo com água quente é fenômeno físico. E a ingestão de um alimento. Ó, o ato de ingerir, você engolir o alimento, é físico, mas a digestão é um ato químico, tá? Então, está aqui as respostas dessa questão. 3. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Por que a colher estava quente? Então, aqui na letra A, ele quer saber por que a colher estava quente, que ela deixou na panela. Após alguns minutos, na hora que ela voltou, a colher tinha esquentado, né? É porque ela é um bom condutor térmico, tá? É o que nós vamos escrever aqui agora. Então, a nossa resposta está aqui, ó, porque ela é um bom condutor térmico. B. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta boa condutibilidade térmica, baixa condutibilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutibilidade elétrica. Então, a resposta aqui, se você prestou atenção e respondeu a letra A, você já sabe a resposta da letra B, porque é a mesma resposta. A diferença é que a letra A, a questão está aberta, e a letra B está de múltipla escolha, para você escolher a resposta correta, né? Então, a resposta correta aqui é a letra A, né? Que vai ser o quê? Boa condutibilidade térmica. E finalizamos aqui mais uma atividade de ciências da semana 26 do 10 a 29 do 10.